Sou Carlos Corrêa. Esse é mais um estudo semanal aqui da Lira Chinesa. E vamos aí. Oi, meu nome é Boa vez. Carolina Wendel. Eu também aqui junto com o Carlos, a gente está fazendo esses estudos toda quarta-feira. Elas ficam gravadas no IGTV e no canal do YouTube da Lira Chinesa. E, bom, primeiro eu queria agradecer ao mestre Sim Sun Ho, o professor Sim Sun Rock, né, que a gente chama de mestre Sim, aos tradutores, a Lúcia Helena Nobre Souza e ao Lin, o Chen Ken Lin, e os grupos de estudo do Mestre Sim de Piracicaba e de Jundiaí, que também sempre deram todo apoio nesse nosso projeto. Obrigada para todo mundo e obrigada para vocês que estão aí nos assistindo. Fausto, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu não estou tendo muito tempo para ver ao vivo. Tranquilo, que legal. Obrigada. Muito obrigado, professor Fausto. E, pois é, né? No curso também, né, de Filosofia Chinesa Primeiros Passos, pessoal, né, tem gente que dá para assistir ao vivo, tem gente que não dá, mas assim, tranquilo, né? Assiste gravado depois e tamo aí, né? Obrigado aí, gente. Vamos lá então, né? Vamos para nossa. Não Ah, sei se tem as antes, respostas pro pessoal aí, né? na live anterior, algumas pessoas fizeram algumas perguntas e eu falei que ia levar pro mestre Sim. E ele me respondeu, então eu só vou brevemente passar para vocês essas respostas. Algumas perguntas eram em relação à questão, a frase 19.22, que, bom, é assim, o Gongsun Chao, do país de Wei, perguntou a Zigon, com quem Zigon com quem Zhongni aprendeu? Aí o Zigon respondeu. O Zhongni é o Confúcio, né? O nome do Confúcio. Aí o Zhongni respondeu. O Zigon respondeu. O caminho de Wen e de Wu não caiu por terra. Está no coração dos homens. As pessoas virtuosas registram o que o caminho tem de grande. As pessoas não virtuosas registram o que ele tem de pequeno. Não há quem não tenha dentro de si o caminho de Wen e de Wu. Sendo assim, com quem o mestre não aprenderia? Como teria um único mestre? Então, as questões levantadas para essa frase foram, primeiro, a referência a Wen e Wu tem algum significado histórico? Depois, houve separação entre razão e mito? E a terceira é, a separação, a harmonia de Wen e Wu é controversa? Eu passei essas perguntas para o mestre e ele respondeu de uma forma mais geral, assim. Ele falou assim, o rei Wen e o rei Wu eram santos antes de Confúcio. As leis implementadas pelo rei Wen e pelo rei Wu eram baseadas na benevolência e na justiça. Justiça ou retidão, ele usou o termo righteousness, não, righteousness. Então, pode ser ou justiça ou retidão, né? Então, as leis implementadas por esses dois reis eram baseadas na benevolência e na justiça ou retidão. E benevolência e justiça ou retidão também são virtudes inerentes aos seres humanos. O que o Confúcio disse foi: todos devem, todos podem aprender as leis do rei Wen e do rei Wu com as virtudes de benevolência e de justiça e retidão no seu próprio corpo. Pessoas virtuosas podem aprender grandes virtudes com benevolência e justiça e retidão, enquanto pessoas comuns podem aprender virtudes menores com benevolência e justiça e retidão. Em outras palavras, contanto que você seja humano, você pode aprender as leis do rei Wen e do rei Wu em toda parte. Então, como você pode não aprender como professor? Todo mundo tem as virtudes naturais da benevolência e da justiça e da retidão. E isso não precisa necessariamente ser ensinado por um professor. Aí, em outra frase, o mestre Sim, ele comentou sobre o mestre dele.
né? Quando o mestre dele veio ao Brasil, ele disse que ele enxergava que daqui a 300 anos o Brasil será um mundo de grande harmonia. Daí um dos participantes pediu para que eu perguntasse para o mestre Sim se ele poderia falar um pouco sobre o mestre dele. Aí a resposta do mestre Sim foi assim. O antecessor, o mestre dele, né, que veio ao Brasil há mais de 20 anos e permaneceu no Brasil por 3 meses. Observou que a sociedade brasileira naquela época era uma fusão de etnias e cores de pele variadas. O clima social geral também era muito amigável. Tenho o pressentimento, aí o mestre Sim falando que ele tem o pressentimento, o mestre Sim, de que se o Brasil promover a lei da benevolência, ela pode se tornar um modelo básico para o mundo de harmonia em 30 anos. Então ele estava se referindo, é que os mestres eles viajam muito o mundo inteiro, né? E aqui no Brasil, de fato, a gente convive super bem entre, assim, diversas etnias junto, né? E isso muitas vezes em outros países talvez um pouco mais difícil de acontecer, né? Aqui a gente tem uma diversidade cultural muito forte e convivendo junto em harmonia. Então, nesse sentido, ele viu essa questão da benevolência. Eu aproveitei para fazer um comentário também, que, assim, quando a gente vai conhecer outros países, a gente percebe como o povo brasileiro é um povo bastante receptivo, bastante, assim, caloroso, que tem muita compaixão. E, assim, você caminha na rua, as pessoas sorriem para você, às vezes vem conversar com você, gente que você não conhece. Ou também, às vezes você precisa de ajuda, a pessoa vê lá que alguém precisa de ajuda, ela vai lá e ajuda, mesmo que não conheça. Então, existe essa benevolência de uma forma bem forte no povo brasileiro. Claro que, né, não basta só isso, tem que ter sabedoria, justiça, né, respeito, sinceridade, mas é um povo que tem bastante benevolência mesmo. Aqui. Em 30 ou 300 anos iríamos encontrar a harmonia? Na verdade, o mestre do mestre Sim falou que em 300 anos, ele via que daqui a 300 anos o Brasil poderia ser um mundo de grande harmonia. E o mestre Sim, ele falou que, o mestre Sim falou que tem o pressentimento de que se o Brasil promover a lei da benevolência, ela pode se tornar um modelo básico para o mundo de harmonia em 30 anos. Então, o mestre do mestre Sim falou 300 anos e o mestre Sim falou 30 anos. É isso. Podemos começar, Carlos, se ninguém tiver algum comentário sobre as respostas do mestre. Muito bem. Comenta aí, gente. Comenta o que vocês acham, né? Ninguém precisa concordar. Lembrem-se É, disso. Então, bom, eu teria bastante coisa para dizer, para dialogar, vamos dizer assim, né? Contudo, acho que a gente pode passar para a primeira frase de hoje. O que você acha? Carlos, você tem coisa para falar? Fala, vai. Hum, eu poderia apontar duas coisas: benevolência e harmonia. O que eles estão chamando de harmonia não é o que a gente entende por harmonia, geralmente por harmonia aqui. Então, isso pode dar uma confusão. Segundo, o que eles entendem por benevolência não quer dizer que não é exatamente o que a gente entende por benevolência aqui, também pode dar confusão. Então, ele não está explicando super a fundo o que ele está querendo dizer com harmonia, entende? Por exemplo, comentário do Marcelo. Tô achando que é mais para 300 anos. Estamos no período dos reinos combatentes por aqui.
É, Pois é, Marcelo, eu compartilho aí da sua opinião. E, por exemplo, que nem falar que os brasileiros são um povo que vive em harmonia na sua diversidade e tudo mais. Hoje em dia, o que que ele está querendo dizer com harmonia? Entende? Tanto o mestre 5 como o mestre D, o que que eles estão entendendo como harmonia, sabe? Se é o Han, lá do, né, o termo clássico chinês, é o Han que eles estão falando, geralmente se traduz Han por harmonia. Essa tradução por harmonia sempre dá problema. Sempre dá problema. hum, Sempre dá problema. Porque esse termo aí, ele comporta a contradição, ele comporta o conflito também. Então, o Han, se traduzir Han por harmonia, você apaga tudo isso que envolve o que ele deve estar falando aí, entende? Então, precisa ver isso daí né, né, de um jeito mais detalhado, dar um tratamento mais legal para isso daí. Porque você falar isso, né, para nós aqui, né, assim, no geral, que o pessoal mais ou menos vai dizer aí o que eles entendem por harmonia, falar que o Brasil vive na harmonia na sua diversidade, assim, o pessoal não vai concordar, não. Né? Não eu, vai ter concordância, não. eu acho, Carlos, que ele comparava, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, era uma coisa muito mais séria, assim, uma questão de cor de pele, as pessoas, né, se violentavam porque é de cor de pele diferente. Isso aqui no Brasil é um pouco mais, né, isso é 20 anos atrás, agora nos Estados Unidos também acho que já está mais tranquilo, mas eu acho que era mais nesse sentido, assim. Bom, entendo, mas ainda não concordaria. Eu não concordaria Sim. muito, né, com esse, principalmente com essa tradução de harmonia. Dá muito problema. Então, a gente pode ir a fundo aí e a gente não vai resolver essa discussão. Sim. Então, pô, vamos passar para a frase de hoje, então. Aí vamos ver. É Acho que só essa questão da diversidade no Brasil também tem a questão indígena, tem um monte de. Lógico que a gente tem um monte de questões de desarmonia também. Mas, se a gente ficar falando disso de fato. Legal. Heráclito fala da harmonia do arco e da lira, uma tensão entre forças opostas. A gente tem essas tensões também, mas vamos aos pouquinhos, né? Aqui no Brasil não é nada tranquilo. O preconceito no nosso país é mega enorme. Eu concordo. Eu concordo. A gente estudando a diversidade cultural e às vezes é até um preconceito enrustido, né? Às vezes é até pior do que aquele que se mostra, né, abertamente. pois é, Car... eu já tendo a concordar com a Suzana. Eu tendo a ir por aí já. Né? A gente tem um problema muito sério, mas muito sério, mano, muito sério. Né? A situação atual, ela agrava um negócio que nunca se resolveu, a gente nunca conseguiu resolver todos esses problemas seríssimos que a gente tem. Então, bom, legal, né? Nos provocou aí as respostas, né? Vamos lá, então. Vamos aqui para nossa frase de hoje. Vamos lá. Então a gente começa ali, né? Yan Wan suspirou, lamentou-se e disse: Você observa o caminho na forma como que Confúcio ensinava, e ele está sempre mais alto. Penetra-o e ele é sempre mais duro. Você o vê diante, adiante e de repente se acha atrás.
O mestre guia e dirige as pessoas para a bondade. Eu me prolongo através da literatura. Modero-me atrás dos ritos, desejando deter-me, mas não sendo ainda capaz, tendo aplicado meus talentos da melhor maneira possível. Pareço encontrar-me a uma altura tão imponente que, embora eu deseje seguir, não há caminho para isso. Então, tem uma segunda tradução aqui. A gente vai ler isso também, que está no contexto da resposta do Mestre Sim. Yan Wan, suspirando, disse: quanto mais o observo, mais alto ele parece. Quanto mais o pressiono, mais duro ele se torna. Vejo-o à minha frente. De repente está atrás de mim. O mestre é bom em conduzir alguém passo a passo. Ele me estimula com a literatura e me traz de volta às coisas essenciais por meio dos ritos. Eu não conseguiria desistir nem que eu quisesse. Mas, uma vez que dei o melhor que pude, ele, o caminho de Confúcio, parece levantar-se acima de mim e não consigo segui-lo, por mais que eu queira. Ok. Bom, a gente coloca às vezes duas frases, porque na hora de escolher essas frases, existia uma comparação entre vários livros dos Analetos, entre várias traduções. E às vezes, quando uma tradução diferia muito da outra, então eu colocava as duas frases para ler para o mestre Sim, para que ele pudesse, né, fazer a interpretação dele. E, bom, ele falou que essas duas traduções não estão corretas. O Yan Yuan, ou Yan Hui, né, é a mesma pessoa, era um discípulo muito inteligente e de muita sabedoria, e ele aprendia o tal com Confúcio. Essa frase quer dizer que o Yan Hui, ao aprender o tal com Confúcio, percebeu o mistério e a profundidade do tal. Ele sentia esse tal que o professor transmitia para ele, e ele falava sobre isso comovido, e não se lamentando ou suspirando, né, como estava ali na tradução. Ele falava que o tal que o professor me ensinou é como quando eu olho para o céu e quanto mais eu vejo, mais alto ele fica. Você não tem como ver o final. E se eu olho para baixo, vejo que o tal que o professor me ensina é tão profundo quanto a terra. Quanto mais você escava, mais difícil fica, mais duro fica. E você não consegue escavar. É como se você encontrasse uma pedra que você não consegue penetrar. O tal de um professor é tão profundo assim. Tanto quanto a altura do céu, que você não consegue ver mais para cima, e tão alto quanto a altura do céu, que você não consegue ver mais para cima, e tão profundo quanto a terra. Quanto mais você escava, mais difícil fica. Aí, de repente, parece que você entende. E quando você entende, parece que esse tal está na sua frente. E quando você quer segui-lo, ele some. Foi parar lá atrás. Ou seja, é muito difícil de você conseguir reter isso. O tal é assim. Embora o professor tenha explicado para você, tenha demonstrado para você, você ainda sente que é muito difícil ir em busca disso. Confúcio sabia que esse tal realmente era incrível. Ele utilizava vários métodos para que pudesse ensiná-lo de acordo com o nível de cada pessoa, orientando-as passo a passo nesse aprendizado. Esse é o sentido dessa frase. Está errada a tradução para a língua portuguesa, que diz que o mestre guia e dirige as pessoas para a bondade. Não é isso.
Aqui ele não está falando de bondade, ele está falando que o Confúcio sabe como utilizar diferentes métodos para orientar as pessoas. Então, por exemplo, quando você ensina uma criança, você usa vários métodos para atraí-la, para que ela queira e consiga aprender. Quando Confúcio ensinava os seus discípulos, ele também utilizava vários métodos para atrair aqueles discípulos para o aprendizado, para facilitar este aprendizado. Ele sabia orientar e atrair as pessoas para que elas aprendessem passo a passo. Bom, essa é a explicação da primeira parte da frase. Aí na segunda parte dessa frase, o Yan Hui diz assim: Confúcio utiliza um conhecimento muito profundo, muito grande para orientar, para me orientar, para me ensinar. E ele também me ensina rituais para que eu possa conter a mim mesmo. Por isso eu aprendo, e na hora em que eu tenho vontade de largar, eu não tenho coragem. Eu uso todo o meu conhecimento para aprender o tal que o meu professor me ensina. Às vezes, eu acho que eu já entendi alguma coisa, mas quando eu quero me elevar um passo a mais, já não consigo acompanhar. Eu realmente não consigo acompanhar o meu professor. Então, esse é o significado dessa frase. E agora ele vai comentar a tradução correta, essa tradução correta dessa frase. Então, nessa frase fica claro que aprender sobre o tal não é tão simples. Mesmo Yan Hui, que tinha mais virtude, mais sabedoria, fala para você que a busca pelo tal não é tão fácil assim. O tal não tem forma, e mesmo com o Confúcio diante de você, você ainda não consegue acompanhá-lo. A questão importante está no fato de o Yan Hui estar sempre se esforçando no aprendizado. Às vezes ele tinha vontade de largar mesmo, mas não tinha coragem. Isso também é muito importante. Isso é o que era o incrível de Confúcio. E por que você não podia abandonar? Porque de repente ele estava diante de você, você podia vê-lo. Mas quando você queria acompanhá-lo, ele sumia. E quando você queria abandonar, ele aparecia na sua frente. E aí então novamente você queria segui-lo. Às vezes o Yan Hui queria largar, mas não tinha coragem. Então, quando você não tem coragem para largar algo, não é que lhe falte coragem propriamente dita, assim, mas é que você não pode largar algo que é tão precioso. Você diz, nossa, como eu poderia largar isso? Né? É nesse sentido. Aí, aqui nós tivemos algumas discussões sobre a tradução sobre essa palavra coragem. Mas é nesse sentido que o mestre sim quis dizer, assim, nossa, como eu poderia largar isso, né? E, bom, em relação a essas dificuldades de tradução, o mestre sim disse que o maior problema não é a explicação errada em português, mas é quando a explicação está errada no chinês. Ou seja, até em chinês tem explicação errada. E aí, então, esse chinês é traduzido para o inglês ou então traduzido diretamente para o português. E ninguém traduz diretamente a frase original, né? Eu acho que é do chinês tradicional, né? Eles veem o que já está traduzido em chinês. Mas a tradução do chinês, eu acredito que seja do chinês tradicional para o chinês simplificado. Então essa tradução do chinês também pode estar errada. Bom, essa é a interpretação do mestre Sim para essa frase. Eu não tenho comentário. Para mim, acho que tá bom. Se você quiser falar alguma coisa, Carlos. Tem um comentário aqui do Marcelo. Xi Jinping falou bem na ONU ontem. Mas o que Confúcio não disse
Boa pergunta, né, Marcelo? Boa provocação, né? Boa provocação. Bom, então acho que eu também não tenho um comentário também a fazer nesse momento. Então acho que dá para passar para a próxima frase. Aí o pessoal vai comentando aí. É que tem Sim. o atraso da transmissão, né? Então, vamos lá. Vamos aqui para nossa próxima frase. Muito bem. O mestre disse: Yo, você já ouviu falar das 6 frases e das 6 barreiras? Zilu respondeu: Não. O mestre disse: Sente-se, vou lhe contar. Daquele que gosta da humanidade e não gosta de estudar, a barreira é a estupidez. Daquele que gosta da sabedoria e não gosta de estudar, a barreira é a dissipação. Daquele que gosta da confiabilidade, mas não gosta de estudar, a barreira é a vulnerabilidade. Daquele que gosta da retidão e não gosta de estudar, a barreira é a precipitação. Daquele que gosta da coragem, mas não gosta de estudar, a barreira é a insurgência. Daquele que gosta da fibra, mas não gosta de estudar, a barreira é a arbitrariedade. Bom, vou fazer a explicação, vou falar a explicação do mestre. O Marcelo tinha feito um comentário dizendo que aquela frase parecia mesmo um elogio ao Confúcio. Muito bem. Parecia mesmo. Bom, a explicação do mestre, sim, para essa frase aqui. Primeiro, ele fez também correções de tradução. Ele falou que o termo traduzido por estudar não é estudar, é aprender. E o termo traduzido por dissipação é melhor traduzido por relaxamento, né, naquela frase. Então, fica, daquele que gosta de sabedoria e não gosta de aprender, a barreira é o relaxamento, né, se tornar uma pessoa relaxada. E o termo insurgência é melhor traduzido por perda de controle. Então, daquele que gosta da coragem, mas não gosta de aprender, a barreira é perda de controle. Daí, depois dessas correções, ele explica assim a frase. É que o Confúcio perguntou para o discípulo chamado Zhou Yu: Você já ouviu falar dessas 6 frases, que são 6 obstáculos do processo de aprendizado? Estas 6 frases são 6 tipos de virtude. Porém, sem passar por aprendizado, esses 6 tipos de virtude viram 6 erros. Ou seja, qualquer virtude que você aprenda, se você não se aprimorar no aprendizado dessa virtude, ela acaba virando um erro. Então, por exemplo, na primeira frase, se você gosta da virtude da benevolência, mas você não gosta de aprender para pô-la em prática, então o resultado final disso é a ingenuidade, é a ignorância. Muitas pessoas têm muito amor, mas elas não sabem colocar em prática, não se aprimoram no aprendizado dessa virtude do amor. Então esse amor faz com que elas se tornem pessoas ignorantes. Ignorante é no sentido que o ignorante vem do latim ignorare, né, que é não saber, é ignorar. Então nesse sentido, né, de não saber, de ignorar. E há pessoas que têm muito amor, mas não vão em busca de compreender de verdade o que é o amor. Uma pessoa tem uma crença religiosa que diz que tudo é amor.
mas essa pessoa não foi aprofundar o seu aprendizado sobre o que é o verdadeiro amor. Então ela se torna uma ignorante. Ela ama muito, mas esse amor só lhe traz sofrimento. Muitas pessoas gostam da benevolência, mas quando não vão aprender sobre essa benevolência na prática, não vão vivenciar essa benevolência, então a benevolência delas vira algo ignorante. O ponto principal... Só um pouquinho. Oh, eu tô na live. O ponto principal de Confúcio é que qualquer virtude, quando você não se aprofunda no aprendizado dessa virtude, não busca vivenciá-la de verdade, ela lhe trará um resultado errado. Por exemplo, na primeira parte da frase é dito assim: se você gosta da humanidade, né, gosta da benevolência, mas você não gosta de praticar isso, não gosta de executar isso na prática, então você vai se tornar uma pessoa ignorante. Se você gosta... Só um pouquinho. Se você gosta muito... Se você gosta de muito conhecimento, mas não gosta de pôr isso em prática, então esse conhecimento vai fazer você se tornar uma pessoa relaxada. Muitas pessoas que estudam não têm verdadeira virtude. Elas obtêm o conhecimento e então ficam se exibindo. Se você gosta da virtude da confiabilidade, mas não sabe como pôr isso em prática de verdade, no final, a sua confiabilidade só irá prejudicá-lo, ao invés de lhe trazer benefícios. Cumprir a palavra não é um erro. Ser confiável não é um erro. Mas você precisa saber qual é o princípio para isso. Porque se você não sabe, você cumpre a sua palavra em tudo. E aí as pessoas podem te usar. Aí as pessoas podem te usar a partir disso. E aí, então, a sua confiabilidade acaba prejudicando você. Entre as pessoas é preciso cumprir a palavra, é preciso ser confiável. Quando você preenche um contrato, você precisa ser confiável. Mas se você não presta atenção nesse contrato, tudo bem, você assinou, e aí você vai cumprir a sua palavra. Mas se você é uma pessoa estúpida, estúpido no sentido de falta de inteligência, você não sabe que, além de ser confiável, você precisa ter um princípio de justiça naquilo que você se compromete. Por exemplo, um amigo fala para você: vamos fazer um contrato. Eu te ajudo uma vez e você vai ter que me ajudar uma vez também. E você aceita. Você precisa de dinheiro e ele te deu dinheiro, ele te ajudou. Em seguida, a ajuda que ele lhe pede é que você mate alguém. Você vai matar? Você vai querer cumprir a sua palavra? Você é uma pessoa que precisa ser confiável, mas não sabe ser confiável. Você não pode matar uma pessoa. Então, se você não compreende profundamente a confiabilidade, não fique dando a sua palavra por aí. Se você gosta de cumprir a sua palavra, você ainda precisa aprender qual é o princípio para que você possa cumpri-la. Por isso que Confúcio disse que você precisa aprender para compreender realmente qual é essa virtude que você vai desenvolver. Se você tem virtude, mas você ainda não foi aprender profundamente sobre ela, então essa virtude irá gerar um resultado oposto. Bom, ao gostar da virtude da retidão, da justiça, por exemplo, mas não colocá-la realmente em prática, isso vai gerar em você muita precipitação, muita afobação. Porque uma pessoa que tem muita justiça, muita retidão, ela acaba sendo impulsiva demais. E essa impulsividade representa falta de sabedoria. E sem sabedoria, como você vai conseguir ser uma pessoa reta, uma pessoa justa? Então essa retidão vai prejudicar você, porque você é impulsivo. Por exemplo, na juventude, o mestre Sim tinha amigos que bebiam.
Uma vez, eles eram 8 bebendo. De repente, veio um homem e parou o carro bem perto deles. Desceu do carro e começou a xingar um deles. E aí todos começaram a ficar nervosos. Você não está vendo que a gente está em 8 aqui? Como você pode xingar o nosso amigo? E aquele amigo ficou quieto ali. Eles viram que o amigo ficou quieto e então eles também não reagiram. Depois que aquele homem xingou, foi embora. Então todos perguntaram para o amigo: por que você não deu um sinal para a gente? A gente ia bater nele. Se você desse um sinal, a gente ia voar em cima dele. E aí ele falou: esse é o meu irmão. Ou seja, se eles fossem impulsivos, poderiam ter batido e até matado o irmão dele, porque eles também eram pessoas de retidão. Não que ter batido ou matado até o irmão dele fosse uma característica da retidão, né? Só porque a pessoa xingou, mas enfim. Essa história exemplifica o significado dessa frase de Confúcio. Né? Para exemplificar. Se você é uma pessoa de muita retidão, mas se não compreende o verdadeiro princípio da retidão, essa virtude da justiça, pode gerar impulsividade em você. Então, isso já não será mais a verdadeira virtude da retidão. Ao gostar de coragem, mas não aprender o verdadeiro conteúdo da coragem, a responsabilidade que a coragem envolve, se você não compreender isso de verdade, então essa sua coragem vai fazer você cometer crimes. Bom, e por último, ao gostar da força, da fibra, mas não compreender qual é o conteúdo dessa virtude, então essa força, essa fibra, vai fazer de você uma pessoa louca, uma pessoa que tem coragem para tudo, mas de uma forma irresponsável. Então, esses 6 tipos de virtude vão gerar 6 tipos de loucura, ou seja, o resultado oposto, gerando um obstáculo para o seu aprendizado. Por isso que essa frase diz que para qualquer virtude que você for aprender, se você não for se aprofundar realmente nesse aprendizado, se você não compreender essa virtude profundamente, não praticá-la e só usar essa virtude para reagir, então no final isso vira estupidez, vira relaxamento, vira impulsividade, ou seja, acaba machucando, acaba prejudicando você. Isso leva você a fazer coisas erradas. No final você vai enlouquecer. Há religiosos e filósofos que enlouquecem, há pessoas que enlouquecem por amor. Há pessoas que, por justiça, matam umas às outras. No começo, essas pessoas gostavam dessa virtude, mas não gostaram de ir aprender realmente como praticá-la, como concretizá-la. Muita gente quer cultivar, quer divulgar a sua filosofia ou a sua religião, quer salvar o mundo, mas não gosta de aprender. Aí pegam aquela teoria e vão falar sobre ela para os outros. Mas não é assim que se transmite o Dharma. O Dharma é o conhecimento, né? O ensinamento. O Dharma você precisa cultivar, você precisa vivenciar, experienciar, para que você possa encontrar a essência, a sabedoria, a realidade desse Dharma. Aí então você poderá falar sobre isso para as pessoas. Poderá de fato orientar as pessoas. Assim, não convém se apressar em querer transmitir o Dharma para os outros, sem antes ter praticado esse aprendizado e se aprofundado nele. Por exemplo, uma vez, quando o mestre Sim foi tirar um dente, foi a um dentista que era muito jovem. Então ele perguntou: depois que você se formou, quantos dentes você já arrancou? O dentista respondeu: fique tranquilo, porque na universidade, quando a gente aprende a arrancar dentes, a gente já arrancou pelo menos uns 10.000. Ou seja, essas pessoas estão sempre aprendendo, para conseguirem se tornar profissionais confiáveis. Você não pode só fazer umas aulas e então já dizer que é dentista.
Há pessoas que querem obter o resultado logo, mas não estão pensando em como se elevar. Bom, o comentário do mestre aqui vai até aqui. E sobre essa frase eu também não tenho comentário. É que tá tão explicado, né? Eu acho que tá tranquilo. O que você acha, Carlos? Muito bem. Eu acho que tem comentários aí. Dá uma passadinha neles. Eu não paro no meio da explicação do mestre para ver os comentários, porque senão acho que a gente perde, Uhum. né, o fio do pensamento dele. Aqui os comentários do Marcelo. Essa frase 9.11 parece um elogio do mestre mesmo. Todas as virtudes tendem a decair se paramos de aprender. Faz sentido. Acho que Tomás de Uhum. Aquino diz que a cada virtude corresponde um vício. Aristóteles também dizia que a cada ação devemos encontrar um justo meio entre o excesso e a falta de uma virtude. Acho que essas ideias parecem se aproximar do que Confúcio diz no 17.8. Se bem que, para os medievais, são 7 as virtudes principais, opostas aos 7 pecados capitais. Deixa eu ver se tem mais algum. Muito bem. Pois é, né? Eu diria que essa frase, pelo menos, essas duas, né, que a gente, bem longas aí, com a explicação bem longa, então, elas provocam a gente e a gente faz a gente, né, vai fazendo associação com várias coisas que a gente conhece e etc e tal. Então, eu acho que é um exemplo do porquê que é bom, pelo menos do meu ponto de vista, insistir sempre nessa tecla que eu venho batendo e que um monte de gente vem, né? Da necessidade, vamos dizer assim, de retraduzir, de traduzir de novo, usar outros termos quando a gente vai mexer com essas coisas e, vamos dizer assim, renovando, não sei se dá para dizer assim, de renovando as traduções, porque senão a gente não, senão dá muito problema, né? A harmonia dá problema, a gente já viu que dá problema, benevolência a gente já viu que dá problema, então eu acho interessante sempre, no caso, o Mestre Sim, ele sempre destacar assim de começo já, né? Olha, isso aqui, essa tradução aqui não tá legal, não. Eu acho que essa aqui seria melhor por causa disso, sabe? Então, acho que essa é a observação que eu tenho para fazer, acho que por hoje, assim, né? Porque Uhum. dá muito problema, a gente vê que dá problema, né? A gente, enfim, né? Por enquanto é isso. Sim. Essas coisas de tradução também. Toda tradução é uma traição, né? Esse termo tradução vem de traição. Então, tem, tem aquela questão também do pensar e do sentir, né? Então, às vezes a gente. A tradução é sempre um desafio, como o Marcelo fala. Então, às vezes a gente tem que sentir também aquele conhecimento e, né, tentar entender que aquilo é uma tradução e também, né, é outro tempo, é outra cultura, é aquilo que a gente sempre fala desde a primeira live, né? E, e também não exigir que esses sábios eles sejam perfeitos, assim, tipo, também ninguém é perfeito, então a gente pega aquilo que se adapta à nossa vida, né? A gente assimila aquilo que é leve pra gente, que a gente consegue, que é bom, que a gente consegue assimilar e é tranquilo, e aquilo que não faz sentido pra gente, né? Deixa pra depois, ou
talvez algum dia entenda, ou talvez nem faça sentido mesmo, então, né, eu acho que é uma questão bem pessoal e é uma questão da gente ir sentindo também, não ficar só na mente, né, e sentindo aquele conteúdo. Marcelo, à medida que se vai conhecendo mais a língua e o pensamento, vai se aprimorando a tradução. Isso é verdade. Aí teria que. Mas mesmo assim, né? Melhora, mas toda tradução. Até se a gente lesse um texto em português mesmo, cada um iria interpretar de uma forma diferente, né? Vai muito de cada pessoa mesmo. Bom, e hoje as próximas duas frases são curtas até, mas acho que a gente tem 9 minutos, então eu não sei se convém. É que as duas primeiras hoje foram bem compridas, né? E eu até tirei, na verdade, várias. Eu arrumo o texto antes de passar para vocês, eu tirei várias coisas, mas mesmo assim elas ficam bem, ainda ficaram bem compridas. E daí acho que você acha que convém ler mais uma, Carlos? Eu não sei se vai ficar muito apertado. Eu acho que vai ficar muito apertado. Eu acho que tá bom Né? só essas É bom que hoje. dá um tempo se alguém tiver mais comentários. Aqui também é a virtude da tradução, demanda um aprendizado constante. É, é verdade. Muito bem. Mais uma. Então, Mas, Marcelo, vai ficar apertado, porque, tipo, essa frase também não é tão curta, né? Tipo, é uma página inteira numa letra meio que pequena, que as outras foram 3 páginas cada uma. Mas acho que a gente, acho que fica então para a próxima, para não ter que ler correndo e depois cortar por causa que o vídeo corta. pois é. Eu acho que, assim, para pelo menos encerrar a minha participação aqui no estudo, é que do começo da live, do começo do nosso estudo aqui até o final, né, a resposta do mestre, as perguntas da live anterior, o quanto aquilo ali provoca a gente, né, por questões que a gente sabe que no Brasil não é tranquilo, tá? Um monte aí, né? Não vou ficar listando um monte aqui, listando tudo aqui, porque vocês estão por dentro já, né? As perguntas do Marcelo sobre Xi Jinping, sobre tudo mais. Então, vocês percebem o problema que dá a gente lidar com coisas, né, com texto antigo, né, que tem uma carga ali longa, né, super longa, vocês veem que não é tranquilo realmente quando eu falo assim, pô, gente, né, vamos, né, isso aqui não é muito, né, quando eu falo assim, bom, isso aqui eu não vou entrar agora porque é complicado. Então hoje, assim, eu achei que foi um exemplo aí, tipo, a live toda aí, uma boa reflexão aí né, que dá problema realmente mesmo. Se você pegar um termo ali equivocado, alguma coisa, vai dar dor de cabeça. Último O Marcelo comentário aí fez do um Marcelo. comentário. Fico pensando na ideia de ontem, de que se deve ver o que os textos sugerem. É que você comentou ontem no seu curso que você deu. Pois é, né, Marcelo? Porque assim, só para fechar aí, né? Você perguntou do Xi Jinping e eu falei né, da diversidade, da harmonia aqui no Brasil, né? Que é um negócio que não existe. A gente sabe que não tem nada de harmonia aqui, o negócio é bem pesado. Mas assim, Marcelo diz, creio que ontem na ONU o maior exemplo de serenidade, talvez de benevolência, esteve na fala do Xi Jinping. É isso que eu ia falar agora. Xi Jinping ele usa o termo cooperação. Então ele dá um sinal para a gente, ele sinaliza para a gente, entende? Ele tá querendo dizer algo ali. Então é interessante você tentar perceber o que ele não está dizendo ali também, né? Assim, é o exercício que eu estou fazendo também, né? Tipo, você me perguntou, assim, eu também estou fazendo isso, né? Eu também não tenho uma resposta. Então, o próprio caso do Mestre Sim, que ele usa a harmonia.
Então, para a gente aqui é muito complicado, tipo, assim, você não vai conseguir convencer aqui muita gente, falar que a gente vive em harmonia aqui, não vai, não vai. Mas assim, o que que ele tá querendo dizer com esse termo harmonia e usando essa tradução para a gente? O que o Xi Jinping está querendo dizer para a gente usando essa tradução da cooperação? Entende? Multilateralismo, cooperação, no caso, mas sim, harmonia, benevolência. O que eles estão querendo dizer para a gente sem essa, né? E a gente não se apegando a essas palavras, sabe? Eu acho que esse aqui é o exercício, né? Tentando exercitar a própria método, vamos dizer assim, do Fanny Olan, né? Tipo, se você lê esse pessoal, se você lê o Xi Jinping, se você lê o Mestre Sim, né, o Xi Jinping, cooperação, e o Mestre Sim falando de harmonia, se você lê eles se agarrando naquela palavra ali, cooperação ou benevolência, e achando que o único significado que tem aqui ali é aquilo que você entende, que você vai no dicionário tem aquela significação ali. Se você ficar nessa, se a gente ficar nessa, a gente vai perder o que eles estão tentando dizer para a gente, né? Porque a gente está lidando aqui com tradução da tradução e há muito tempo já. A gente não tem praticamente zero de traduções que são diretas do chinês para o português. E quando tem, a tradução é cheia de problemas, cheia de complicação. Daí os caras acabam fazendo o quê? Pegando, traduzindo de alguma língua europeia, do inglês ou do francês, e faz uma tradução da tradução, né? Traduzir do chinês para o francês, aí você pega e traduz do francês para o português. Então, no Brasil, a gente faz, por exemplo, na Europa, o pessoal já faz isso aí há séculos. No Brasil, até onde a gente sabe, a gente faz isso daí desde o Machado de Assis. Machado de Assis, assim, ele traduziu uma hipotética tradução que veio do chinês para o francês, e ele traduziu do francês para o português. Então, é bem. Vocês percebem o quanto que é complicado o negócio? O negócio vai longe mesmo. Não é fácil, não. Aqui o Marcelo. Como explorar e entender mais os sentidos das palavras chinesas? Pois é, Marcelo. Eu acho que na terceira aula, na aula 3 e na aula 2 lá do curso de filosofia, acho que a gente vai passar por isso daí. Porque a gente vai ver um pouquinho como é que o budismo vai entrando na China e como é que os chineses vão se apropriando do budismo. Entende? Eu quero fazer uma relação disso daí com como as ideias europeias vão chegando na China e como eles vão né, lidando com essa invasão europeia, como eles vão enfrentando isso daí, né? Então, eu acho que tudo isso daí passa por essa pergunta que você fez aí. Como explorar e entender mais o sentido das palavras chinesas? É um exercício aí que a gente está fazendo faz muito tempo. Então, vamos ver aí como é que a gente vai responder nessa pergunta sua aí aos poucos, né? Porque não é fácil, não. É bem embaçado. Tropeçar é muito facinho, né? Super fácil dar uma escorregada aí, né? Então, fico por aqui hoje. Beleza, Carolina? Beleza. Tá joia. Bom, pessoal, obrigada né, pelos que estavam aí assistindo a gente. E boa noite para todo mundo. E a gente se vê na próxima quarta. Quarta-feira que vem também, gente. Valeu Sim. Boa então, hein? noite, Carlos. Boa noite, Carol. Valeu, gente. Até mais.